Boa noite, gente linda, tudo bem com vocês? Eu acho que eu consigo dar uma melhorada nisso aqui, peraí. Isso, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje tem Carol Responde e eu vou falar com vocês sobre uma criança com dislexia que é agressiva e um pai que acha que é irmão mais velho dos filhos e a mãe está desorientada. Falou comigo, inclusive, que a situação fica bem desafiadora quando isso começou bem antes da quarentena, né, pessoas? Então vamos falar sobre a criança com dislexia. Foi uma professora que me perguntou. Ela falou, Carol, como é que nós fazemos para cuidar de uma criança com dislexia? Dentro da sala de aula que é agressiva, que é chantagista, que às vezes bate na irmã mais velha. Como é que a gente faz? Eu falei, olha, a agressividade não é uma característica de crianças disléxicas. As crianças disléxicas, elas têm um desafio no aprendizado. E aí o que acontece? Acontece que quando a criança não consegue ser compreendida, realmente, né, pessoas, ela vai ficar agressiva. Por quê? Como eu já expliquei para vocês várias vezes, o sistema nervoso central ele se forma de trás para frente. Isso significa que a última parte do sistema nervoso central a ser formada é a parte que gere as emoções, as ações e as decisões. Então, se essa criança não está se sentindo compreendida, se ela não está sabendo lidar com essas emoções, o que ela faz? Ela parte para a agressividade. No caso dessa criança ser agressiva especificamente com a irmã mais velha, isso deixa muito claro que essa criança não sente que ela é percebida pela família. Essa criança não sente que ela é parte daquele sistema familiar. Carol, e aí, o que a gente faz com isso? Bom, o que é que nós fazemos com isso, né, gente? Primeiro, os pais, é importante que eles comecem a dar a devida atenção a essa criança. Eu tenho alguns vídeos que eu falo a respeito de disputa entre os irmãos. E por que existe essa disputa entre os irmãos? Porque todos nós queremos ser amados, aceitos e reconhecidos. Quando nós não nos sentimos amados, aceitos e reconhecidos, nós vamos começar a utilizar alguma estratégia aí para que nós passemos a ser amados, né? E a criança, como ela está nesse desafio, como ela não sabe gerir muito bem as emoções, o que acontece? Às vezes ela usa de agressividade. Às vezes essa criança usa de recursos que não são os recursos que nós adultos acreditamos que são os melhores recursos para serem utilizados. Então vamos lá. Se isso acontece, poxa vida, gente, tem alguém pedindo para participar aqui? No final eu deixo vocês fazerem perguntas, tá bom? Boa noite. Então, pessoas, o que acontece? A criança vai utilizando ferramentas e que vai utilizando os recursos que ela tem, porque ela ainda não tem as ferramentas que o adulto tem. Então ela fica nesse desafio. Ela parte para a agressividade porque ela não sabe como lidar com aquela emoção. Porque isso é muito doloroso para ela, isso é muito desafiador para ela. Então o que ela faz? Ela começa a partir para a agressividade. Carol, o que eu faço com essa criança na escola? Primeiro é começar a direcionar a atenção para ela e começar a trabalhar as emoções com essa criança. Existem vários livros que trabalham com as emoções e um deles eu já indiquei que é um livro bem específico que se chama O Grande Livro das Emoções. Ele é um livro super bacana, todo ilustrado, que vai ajudando a criança a se inteirar de quais são as emoções que estão dentro dela e como é que ela percebe as emoções dos outros. Foi muito legal que outro dia eu li para minha filha e eu tenho uma parte do livro que ele fala o seguinte: que emoção você está hoje e que emoção cada um desses desenhos tem hoje. Então, quando eu perguntei para ela um desenho e ela falou assim, esse está com raiva. Eu perguntei assim, por que com raiva? E ela respondeu o seguinte, ela respondeu que pelos olhos era possível perceber que aquela outra criança que estava no desenho estava com raiva.
Então, nós somos peritos em identificar as emoções, só que nem sempre nós somos peritos em expressar essas emoções. Então, nós vamos ali aprendendo a expressar essas emoções e nós vamos ajudando essa criança a expressar as emoções dela. Poxa, tem alguma coisa ali que está incomodando, tem alguma coisa que não está fazendo bem, tem alguma coisa que não está legal. O que é que eu posso fazer? Vamos ali ensinando ferramentas para as crianças. Ei, Cris, bem-vinda. Ei, Leandro, bem-vindo. Ei, Dani, bem-vinda. Ei, Jefinho, bem-vindo. Então, pessoas, nós vamos dando recursos para essa criança aprender a lidar com as emoções. Como é que ela aprende a lidar com as emoções? É com prática. Quer dizer que, quando eu explicar para ela que quando ela está com raiva, ela pode, por exemplo, correr, ela pode, por exemplo, rasgar um papel, ela pode, por exemplo, gritar, né, para extravasar um pouquinho, ela pode correr. O que não vale é machucar o outro, nem destruir nada. Mas nós temos outros recursos para que essa criança comece a aprender a lidar com as emoções. Então nós vamos munindo a criança de ferramentas, mas nós só conseguimos munir essa criança de ferramentas se nós adultos temos ferramentas, não é mesmo? Porque se nós adultos não nos munirmos de ferramentas, nós vamos continuar, se nós não formos autorresponsáveis, né? Para quem aí assistiu a Maratona Desvende a Mente do Seu Filho, lá eu falo sobre a autorresponsabilidade. Nós somos educados para ficar o tempo inteiro apontando o outro. Então, por que eu não trabalho aqui com diagnóstico? Por que eu não trabalho com protocolo? Com protocolo não. Com rótulo. Porque eu acredito que rótulo não é para pessoas. Caramba, gente, a pessoa foi diagnosticada. Eu preciso ficar lembrando daquilo dali toda hora? Ai, porque é hiperativo. Ai, porque é disléxico. Não, eu não tenho que ficar lembrando disso toda hora. Eu tenho que procurar quais que são as potencialidades e as habilidades dessa criança. E eu tenho que estimular para que ela desenvolva cada vez mais potencialidades e habilidades. Eu não tenho que ficar ali o tempo inteiro rotulando e lembrando que tem alguma coisa ali. Caramba! Será que quando alguém, por exemplo, tá com câncer, você chega pra pessoa toda hora e fala assim, nossa, você tá com câncer, né? Nossa, não, é porque você tá com câncer. Não, porque eu... Gente, a gente não fica assim. Por que a gente fica com a criança quando ela é diagnosticada com alguma coisa? Qual que é a necessidade disso? Não existe a menor necessidade. Então diagnosticou ali, tá sendo tratado, tá sendo cuidado. O importante é que agora nós encontremos ferramentas para desenvolver as potencialidades e habilidades dessa criança. Nós adultos, é importante que nós adultos saibamos como lidar com isso. Paremos de ficar ali apontando o outro, apontando a falha do outro. Porque é muito mais fácil, né, apontar a falha do outro do que eu começar a crescer e começar a aprender a me desenvolver para ajudar meu filho, para ajudar esse aluno. Então, vamos aí nos empoderar da nossa autorresponsabilidade, assumir a nossa autorresponsabilidade e buscar ferramentas para ajudar essa criança. A Cris tá falando aqui que também não aguenta essa coisa de ficar rotulando as pessoas. Gente, ninguém aguenta. Deus me livre, né? Se fosse para ser rótulo, a gente tinha nascido produto. Então, coloca para ter rótulo, né? Então, vamos aí focar no positivo, porque quanto mais nós focamos em uma coisa, onde nós focamos expande. Focou, expandiu. O que é focar, expande, Carol? O nosso cérebro vai ficar perseguindo aquilo que a gente tá com foco. O nosso cérebro vai ficar procurando. Do mesmo jeito, quando nós estamos grávidas, a gente sai na rua, que tanto de mulher grávida que a gente vê, né? A gente descobre tanta coisa de gravidez e tal. Por quê? Porque o nosso foco tá ali. Então, vamos começar a colocar o foco em algo relevante para os nossos filhos. Vamos começar a colocar o nosso foco em algo que seja realmente importante. Então, vamos ficar de olho em como nós estamos lidando com os nossos filhos e com os nossos alunos. Nós estamos ali colocando rótulos ou nós estamos desenvolvendo e impulsionando e estimulando as habilidades. Vamos avaliar como é que nós estamos lidando com isso, né? Então, sempre, sempre, sempre ali, foco no que você quer. Porque se você ficar falando somente do que você não quer, mais do que você não quer você vai ter. Porque o seu cérebro vai ficar buscando por isso. Sem contar, né, gente, essa questão da energia, de nós ficarmos meio que colapsando, criando aquilo dali que a gente está falando o tempo inteiro. Então vamos falar mais do que nós queremos e menos do que nós não queremos. O que nós não queremos serve de parâmetro para nós sabermos para onde nós não vamos. Porém,
O que nós queremos deve servir de parâmetro para nós criarmos o que nós queremos. Combinado? Então vamos lá, gente linda. E o pai? O pai que acha que é irmão mais velho dos filhos. Gente, tá um desafio, né? Muitas e muitas vezes nós vemos isso. E não é só o pai, não, gente. Às vezes a mãe também. Acontece da mamãe também achar que é irmão mais velho dos filhos e esse relacionamento ficar disfuncional. Falei com vocês em alguns outros vídeos explicando sobre excesso, sobre a permissividade. Carol, então quer dizer que uma educação respeitosa não é permissiva? Gente, pelo contrário. Olha o cabelo. Gente, pelo contrário. Uma educação amorosa, ela não é permissiva. Porque a criança se sente amada também se ela percebe que ela é querida, bem-vinda, acolhida, parte e que tem alguém ali que sabe o que está fazendo. Porque senão ela fica perdida, ela fica confusa. Se ela não sabe o que acontece dentro de casa, se ela não sabe quais são as regras, se ela não sabe quais são os protocolos, se ela não sabe quais são os valores da família, fica muito desafiador para a criança conseguir entrar no ritmo, conseguir entrar naquele círculo familiar. Então fica parecendo que ela está fora. E isso começa a gerar problemas. Então, Carol, tem um jeitinho de falar? Tem. Eu sempre falo com vocês, né? Para colocar as regras do jogo na mesa. Para colocar ali tudo à vista. Para sentar e conversar. Sempre o melhor recurso é conversar. Carol, mas e aí? Como é que a gente faz? Eu vou conversar, meu marido, ele não percebe isso, ele acha que é a mim. Gente, sentou, conversou. Só que quando nós vamos conversar, da mesma forma que nós não ficamos apontando os erros da criança, nós não vamos apontar o erro do adulto, que está ali deixando o momento mais desafiador do que rendendo e cooperando ali com as questões da família. Então, como é que nós vamos conversar com esse adulto? Trilha sonora. Como é que nós vamos conversar com esse adulto? Poxa vida, nós vamos chegar ali e vamos falar sobre o que nós estamos sentindo. Porque contra sentimentos não há argumentos. Se nós chegarmos e falarmos, por exemplo, olha, eu sinto que quando você chega, eu sinto que nós poderíamos fazer talvez alguma dinâmica diferente aqui em casa. Porque de verdade eu tenho me sentido sobrecarregada. Vamos colocar assim. Eu tenho me sentido sobrecarregada. E eu gostaria de saber se seria possível, gente, sempre, né, falando como você se sente e deixando claro o que você quer. Então, vamos lá, nós vamos falar do que nós queremos, não do que nós não queremos. Então, nós vamos evitar aquela coisa de ficar culpando o outro e nós vamos começar a falar com ele sobre os nossos sentimentos, sobre como nós nos sentimos, sobre como nós queremos que a coisa ande dali pra frente, que a vivência ande dali pra frente. Porque não vai adiantar nada você chegar lá e começar a falar, porque meu marido isso, minha esposa aquilo. Começa a virar aquele jogo de culpa, de disputa de quem faz mais coisa errada, ao invés de virar um momento de solucionar a questão. Então nós vamos ali colocar como é que nós vamos solucionar. Então qual é a sua ideia? Por exemplo, eu acredito que quando você chega, talvez a pessoa precise de um tempo. Nossa, é muito legal quando você brinca com as crianças. Me ajuda muito. Nossa, ajuda aqui o sistema, né? Não é me ajuda, né? Ajuda o sistema. Ajuda o nosso sistema a funcionar bem. Isso eu acho legal. Fala um ponto positivo. Quando você fala um ponto positivo, você desarma a pessoa. Se ao invés de você começar a falar coisas negativas, ou uma chamada de atenção, ou vamos redirecionar a rota, se você falar algumas coisas positivas, existe uma teoria que fala que a partir de 6 a 8 interações positivas, você consegue uma melhor produtividade das pessoas. Então vamos falar, né? De 6 a 8 interações. Nossa, eu fico tão feliz quando você chega. É tão bom quando você brinca com as crianças. Sabe, eu acredito que quando você brinca com as crianças, você contribui de uma forma muito bacana aqui para o nosso sistema familiar, porque eles sentem saudade. Dá um sorriso, sabe? Dá um toque, faz um cafuné, dá um beijinho, dá um abraço. Isso tudo é interação positiva. Fez aí as interações positivas, expressa o seu sentimento.
Eu acredito, assim, que depois que você brinca com as crianças, que nós poderíamos, juntos, eu preparei o jantar, eu acredito que nós juntos poderíamos arrumar a cozinha, ou que você poderia arrumar a cozinha para mim. Ou, talvez, quem sabe, você pudesse também, que eu acredito que seria muito importante para as crianças, se você pudesse dar uma olhada no dever de casa junto com elas. Eu acredito que isso vai ser importante para as crianças. Então, deixe claro o que é que você quer que a pessoa faça. Porque se nós ficamos nesse jogo de poder, nesse jogo de acusação, isso dificulta muito a nossa vida. E esse dificultar a nossa vida, muitas vezes, é justamente porque nós não somos claros nos nossos pedidos. Então, sejamos claros aí nos nossos pedidos. Carol, tem uma série de outras coisas, não é só isso, não é só porque meu marido trabalha, porque ele fala, eu vou falar com a mamãe, procura a mamãe isso, a mamãe aquilo, tudo é a mamãe. Poxa vida, senta, conversa com essa pessoa também, conversa sobre o quanto é importante essa pessoa decidir também. Eu passei por uma situação semelhante e que o pai da minha filha ficava falando comigo assim, não, fala com a mamãe, não sei o que é isso. Aí eu falava, não, eu não vou responder. Isso é função sua. Ela perguntou pra você, você pode dar a resposta. Porque ele não gosta de falar não. E eu sei disso, que ele não gosta de falar não. Porém, é importante que nós aprendamos a falar não também. Porque isso é parte do entendimento. É a criança entender que existem regras, que existem situações que não tá tudo solto por aí. Só que, se só eu falo não, se só eu fico nessa, o papai fica sempre como um bonzinho e a mamãe sempre como uma mazinha, aquela que fica falando não, que é chata, que é, né? A criança começa a ter essas questões de observar. Então, eu falava na maior tranquilidade, gente, com esse semblante assim, não, isso é responsabilidade sua. Então, agora é importante que você entenda que é o seu momento de dizer não. E mesmo sabendo, porque ele detesta conflito, então ele não fala, ele prefere não dizer não, eu deixava isso bem claro. Então eu ia ali cerceando, não com uma discussão, com uma disputa de poder ali na frente da criança. Porque na verdade nós somos um time. E é importante que nós estejamos direcionando para o mesmo lugar. Não adianta um querer puxar a corda para um lado e o outro virar um cabo de guerra, né? Então, nós vamos aí aprendendo a lidar com isso. Gente, a gente tem uma aula dentro do método do mapa, que é o meu treinamento online, que encerrou as inscrições semana passada, mas daqui a pouco abre de novo, que eu falo especificamente sobre técnicas para abordar o cônjuge. Que às vezes o cônjuge não entende muito essa questão de educação mais respeitosa, mais amorosa e tal, e ele começa a dificultar um pouco as coisas, né? Então, a gente tem uma técnica de abordagem para o cônjuge ou o outro pai, né? Mesmo que você seja separado, técnicas para você conversar e que você pode usar, gente, são técnicas de negociação. Você pode usar isso com todas as pessoas. Você vai ver a quantidade de conflitos que isso reduz. Por quê? Porque nós não somos educados para negociar. Nós somos educados para disputar. E num sistema familiar, a disputa gera dor, a disputa gera problema, a disputa gera separação, segregação. E é por isso que dentro do ambiente familiar é importante que nós tenhamos técnica. Gente, isso não é manipulação. Isso é simplesmente nós sabermos como nos comunicar. E comunicação é tudo na nossa vida. Se nós não nos comunicamos adequadamente, nós perdemos grandes oportunidades de viver uma vida harmoniosa. Então tem gente que fala assim, nossa Carol, do jeito que você fala parece até milagre. Não, é porque às vezes é simples demais. E por ser tão simples, as pessoas não fazem. Por ser tão simples, as pessoas acham que, não, isso não precisa. Né? A Cris falou que legal essa forma de abordar o marido. Precisa aprender a ser mais clara com o maridão aqui. Pois é importante, né? Então, pessoas, vamos aí adquirindo ferramentas para que nós possamos conviver melhor. Porque o sistema familiar não sou só eu. Sou eu também. E começa por mim. A primeira pessoa ali que se torna consciente, e dentro do método mapa eu falo muito disso,
da comunicação consciente, a primeira pessoa ali que se torna consciente, ela começa a redirecionar os rumos da família. Então, tem gente que fala assim, Carol, mas sou eu mesmo que tenho que fazer isso, mas meu marido não faz, mas meu filho não faz. Poxa, seu filho não faz, quem é o adulto da história? Poxa, seu marido não faz. Peraí, será que ele está consciente disso? Será que ele sabe? Então, quando um está consciente com relação ao sistema familiar, é importante que essa pessoa comece ali a redirecionar os rumos, a compreender quais são as questões, as ferramentas, as formas de conversar, as formas de se comunicar que podem ser utilizadas para que nós vivamos em paz. Porque eu penso o seguinte, se nós podemos ter ferramentas para nos ajudar, por que não? Porque, gente, o mundo tá aí, né? Cheio de coisa para trabalhar, qualquer coisa é coisa, né? O mundo tá aí. Então por que nós não vamos aprender a usar ferramentas para deixar o nosso lar mais amoroso, mais harmonioso, mais feliz? Nós temos essa possibilidade. Se nós começamos a olhar de uma forma diferente, nós começamos a perceber, opa, existem outros caminhos, e eu falo muito da construção de caminhos, é por isso também que é método MAPA, e método MAPA é o acrônimo de Mães e Pais Audaciosos, mas é também para nós criarmos mapas de relacionamentos. Nós temos a oportunidade de construir esses mapas, mas só constrói o mapa quem conhece o território. Só consegue construir um mapa quem sabe por onde passar, quem tem ferramentas. Então é importante que nós estejamos o tempo inteiro dispostos a investir energia. Porque se alguém está falando com você que isso é mágica, isso não é mágica. Isso é a vida. Os relacionamentos humanos, eles estão aí para que nós possamos aprender a viver melhor conosco mesmos e com os outros. E vive bem quem convive bem. Se nós não estamos convivendo bem, a nossa vida começa a gerar conflitos. E nesse momento, talvez as pessoas não saibam e não percebiam antes, não soubessem antes o quanto os relacionamentos familiares impactam nas outras áreas da nossa vida. Talvez as pessoas não soubessem, só que hoje as pessoas sabem. Hoje está muito claro. Então tudo aquilo que foi deixado para depois, você falou assim, não, amanhã eu me preocupo com isso, não, essa coisa de ficar mexendo lidar com emoção de filho, de marido, não sei o quê. Gente, essa inconsciência tem um preço. E o preço é quantas e quantas famílias destruídas. O preço é quantas e quantas pessoas, o índice de criminalidade altíssimo. Crianças se mutilando, crianças atentando contra a própria vida, crianças depressivas, crianças ansiosas, adultos ansiosos, adultos depressivos, adultos suicidas. Esse é o preço de nós deixarmos o tempo inteiro para depois. De nós ficarmos nessa corrida desenfreada. Só que agora nós temos a grande oportunidade de olhar para os nossos relacionamentos. Então vamos fazer isso. Vamos aproveitar essa oportunidade e cuidar de nós mesmos e de quem está ao nosso lado. Esse é o momento. Precisou um isolamento em escala mundial para que você parasse e olhasse para você e para quem está ao seu lado. Foi necessário isso. Porque começa um desastre aqui, uma guerra ali, violência aumentando aqui, e as pessoas não param. E continua. E acha que está dando certo. E acha que está funcionando. Meus amigos, não estava funcionando. Porque se estivesse funcionando, nós não teríamos esses resultados na nossa sociedade do jeito que nós estamos tendo. Então, peraí. Nós temos a possibilidade de construir novos caminhos. E é por isso que sempre, sempre eu convido vocês para construir o extraordinário. Porque é um caminho. E nossa, que legal! Tem gente que ganha na loteria e o filho vem tranquilinho, belezinha, deu tudo certo. Será? Ou será que essa pessoa tem alguma coisa que ela cuida, que ela faz de diferente
e que você não percebe. Então eu acredito sinceramente que sorte e azar não existe. O que existe é você cuidando das suas emoções e cuidando das emoções de quem está ao seu lado. E aí sim nós conseguimos criar uma família amorosa, harmoniosa e feliz. E aí não fica parecendo milagre. Porque quando fica parecendo milagre, nossa, isso está parecendo milagre, Carol. Parece milagre porque as pessoas não assumem que isso é delas. No momento em que as pessoas começarem a compreender que a responsabilidade pela educação dos filhos é da mãe e do pai, de quem está lá dentro de casa, que o professor, ele agrega sim na educação, mas ele é um outro componente. A educação dos filhos é responsabilidade da mãe e do pai. Então, é o momento de nós olharmos com mais sabedoria para isso, com mais consciência. Então, pessoas, espero que eu tenha respondido bem aí as perguntas, que eu tenha colocado umas técnicas bacanas para que vocês possam aplicar em casa e resolver algumas dessas questões em casa e na escola, né? Porque a primeira criança que nós falamos foi uma educadora que perguntou como é que fazia para lidar com a criança. Então, aí está. Eu espero por vocês lá no nosso grupo VIP do Instagram, do Telegram. É tipo o WhatsApp, o Telegram, é super tranquilo. E para quem está no YouTube, o link está na descrição do vídeo. Para quem está no Instagram, o link está lá na descrição, que é aquele link azulzinho no alto da minha página. Eu espero por vocês lá. Estou preparando um desafio para vocês. Em breve nós teremos notícias aí de um excelente desafio para que vocês possam, de fato, colocar em prática várias questões e conseguir pequenas vitórias dia a dia e construir o extraordinário. Para vocês entenderem que esse caminho é construído e ele é construído dia a dia, com dedicação, com energia, com empenho. Mas que isso não é impossível. E isso não é sorte, isso não é acaso. Combinado? Um beijo para vocês e vamos juntos construir o extraordinário.